Embriologia humana. Estudamos na embriologia humana desde o momento da fecundação à formação do feto em cada fase de desenvolvimento, chegando no nascimento do bebê. Durante o desenvolvimento, observamos supostas anomalias e doenças congênitas por fatores genéticos ou ambientais que podem surgir e impedir a formação normal do feto. Vamos abordar agora as 2 primeiras semanas do desenvolvimento embrionário. A fecundação pode ocorrer de forma natural com relação sexual, inseminação artificial ou fertilização in vitro. Neste vídeo, conseguimos ver desde a corrida do espermatozoide até chegar ao óvulo e também o processo de clivagem do zigoto em formação do blastócitos. Nesse procedimento que é mostrado aqui no vídeo de fecundação, é o mesmo que ocorre na fecundação de forma natural, como também na artificial. A única coisa que difere é já na fertilização in vitro, que ela vai ocorrer essa fase no laboratório e depois é só implantado na mulher quando já tiver passado por esse processo. Isso que difere. Na inseminação artificial, é colocado os melhores espermatozoides na cavidade uterina da mulher no período fértil, que é colocado por um fino catéter diretamente da cavidade uterina, o mais próximo possível do óvulo, para facilitar assim e ter mais chance da fecundação. A fertilização in vitro, o processo de fecundação, ocorre totalmente no laboratório, onde é colocado no óvulo de 1 a 2 embriões para aumentar a chance de sucesso, que são cultivados em meio de cultura e dentro de incubadora de 37 graus Celsius, por 5 dias até serem transferidos ao útero materno. Na 4ª semana da gestação, já se formam 3 camadas de células que darão início a todos os órgãos do bebê e que crescem no sentido do comprimento, dando uma forma mais alongada ao embrião. Nesse momento, a gente já consegue ver, no caso, mais uma forma humana. Nesse momento, além disso, o cordão umbilical começa a ser formado e inicia-se o transporte de nutrientes e oxigênio para o embrião. E também nesse momento que as camadas mais externas de células, a ectoderme, forma o tubo neural, pele, cabelo e unhas e dentes do bebê. E a camada intradérmica, conhecida como mesoderme, que forma o coração, vasos sanguíneos, ossos, músculos e órgãos reprodutores. Já a camada mais interna de células, a endoderme, vai formar o pulmão, o fígado e a bexiga e o sistema digestivo do bebê. O tubo neural do embrião é responsável pelo desenvolvimento de todo o sistema nervoso e cerebral. Também, nesse momento, com aproximadamente 27 dias de gestação, que a medula espinhal, formada desde a cervical até o cóccix. Durante essa fase da gestação, pode ser visualizado pelo exame de transvaginal a localização na parte central do útero do saco gestacional, que deve estar medindo em torno de 2 a 3 centímetros de diâmetro e também é capaz de fazer a confirmação da gravidez pelo exame do beta-HCG. Na 5ª semana de gestação, a cabeça, os braços, as pernas e o esqueleto começam a se desenvolver do feto. Todas as estruturas que darão origem aos órgãos vitais do bebê já estão formados e pequenos vasos sanguíneos começam a se formar, permitindo a circulação de sangue entre a mãe e o bebê. A placenta e o cordão umbilical, que fornece nutrientes e oxigênios para o embrião, já estão trabalhando e o saco amniótico está formado nessa 5ª fase da gestação. Durante esta fase também, as pequenas câmaras do coração
já se formaram e o coração do embrião já bate em um ritmo acelerado, podendo ser visto e escutado pelo ultrassom já no final da 5ª semana de gestação. Na 6ª semana de gestação, o coração do embrião já bate em ritmo acelerado e as características que darão origem ao rosto do bebê começam a se desenvolver. A pequena cabeça do feto apresenta 2 manchas escuras, aonde vai surgir os olhos futuramente, e covinhas que formarão orelhas e narinas. Além disso, pequenas dobras abaixo do cérebro em desenvolvimento vão se tornar a língua, a mandíbula, o queixo e o pescoço do bebê. O tecido muscular e ósseo estão se formando, cobertos por uma fina camada de pele. Os braços e pernas estão se desenvolvimento, aparecendo como pequenos brotos, e a coluna vertebral se estende, dando um aspecto de uma pequena cauda, que desaparecerá em algumas semanas. Durante essa fase, os pulmões, rins, fígados e outros órgãos do sistema digestivo, reprodutivo e urinário também começam a se formar na 6ª semana de gestação. Na 8ª semana de gestação, os braços, pernas do bebê ficam mais alongados e os dedos das mãos e dos pés continuam a se desenvolver. A pequena cauda que o bebê tinha antes começa a desaparecer aos poucos. Nessa fase já é possível identificar os olhos, o nariz e a boca do bebê. Começa a mexer, no entanto, muitas mães ainda não conseguem sentir, só mais pra frente, quando estão de 18 semanas de gestação. Além disso, o pescoço e o tronco começam a se endireitar e as mãos ficam mais próximas do tórax. E o bebê com 8 semanas já tem o seu coração separado em 4 camadas distintas, começando a se aparecer com o coração normal e batendo cerca de 150 vezes por minuto. Na 10ª semana da gestação, os canais auditivos, o lábio superior, as 2 narinas estão se formando. Os músculos do rosto que permitem que o bebê sugar e mastigar começam a ser desenvolvidos e os maxilares já contêm todos os dentes de leite do bebê. A cabeça ainda é grande e os olhos, que ainda estão muito separados, começam a se aproximar e estão cobertos pelas pálpebras. O coração está totalmente formado e bate de 2 a 3 vezes mais rápido que o coração da mãe. Os ossos e as cartilagens estão se formando, os dedos das mãos e dos pés estão mais alongados e nas pernas estão se desenvolvendo joelhos, tornozelos, os braços já estão desenvolvidos, os cotovelos podendo ser flexionar, o feto já nessa fase. Nessa fase de gestação, o estômago do bebê começa a produzir sucos digestivos, os rins formam maiores quantidades de urina e, se for um menino, o bebê já está produzindo testosterona também nessa fase da gestação. E ele está medindo em torno de 4 centímetros, sendo equivalente ao tamanho de um morango. Com 12 semanas de gestação, o feto é transparente, o cabelo começa a crescer e a maioria dos sistemas e órgãos do bebê já estão desenvolvidos, mas continuam a amadurecer até o fim da gravidez. Os ossos, incluindo o esqueleto, o crânio e os ossos longos, começam a ficar mais rígidos e a medula óssea começa a produzir as hemácias que carregam oxigênio para os órgãos do bebê e glóbulos brancos que fazem parte do sistema imunológico. Nessa fase também o bebê já se encontra mais ativo, no caso, mas a mãe muitas vezes ainda não consegue sentir os movimentos, mas ele já está bem ativo nessa fase da gestação. E essa fase, entre 12 a 14 semanas, é o momento ideal para fazer a transferência nucal, que seria para ver se o bebê tem alguma malformação ou doenças congênitas, como a síndrome de Down, que pode ser diagnosticado nessa fase já da gestação.
Com 23 semanas de gestação, os ossos do bebê estão ficando mais fortes, pois o esqueleto, que era formado por cartilagem, um tipo de tecido mais mole que o osso, vai se transformar em tecido ósseo, já nesse tempo de gestação. A pele do bebê também nessa fase está mais enrugada, coberta por uma fina camada de pelos, chamada de lanugo. E apesar de transparente, a pele já possui uma cor mais rosada devido à presença dos vasos sanguíneos. Mas esses pelos também que se formam agora, depois mais pra frente, eles vão, no caso, sumir. Eles não vão ficar, no caso, quando o bebê nascer, ele não vai ter mais esses pelos que aparecem agora nessa fase. O pulmão continua a se desenvolver, especialmente os vasos sanguíneos, que serão responsáveis pelas trocas gasosas nos pulmões após o nascimento, eliminando gás carbônico e absorvendo oxigênio na respiração. Nesta fase da gestação, o pâncreas do bebê começa a produzir insulina, um hormônio responsável por controlar os níveis de açúcar. E o intestino começa a realizar os primeiros movimentos peristáticos, que são essenciais para a futura digestão dos alimentos quando o bebê crescer. Também nessa fase, entre 22 a 24 semanas também, tem que se realizar o exame morfológico, que ele é ultrassom morfológico, é para ver o desenvolvimento do bebê também, se está tendo alguma anormalia, algum problema, no caso, no desenvolvimento do bebê, que consegue estar vendo nesse exame nesse tempo, porque ele é feito até no máximo 24 semanas de gestação. Com 40 semanas de gestação, o bebê já está pronto para nascer a qualquer momento. Todos os seus órgãos já estão formados e ele também já está geralmente encaixado para o nascimento. Neste momento também, passando dos 40 semanas, que seriam 42 semanas, aí já é o bebê pós-termo, que passou da fase do tempo que ele deveria nascer. Aí pode ter algumas complicações o bebê por causa da falta de oxigênio ou até mesmo levar à morte se o bebê não estiver no tempo correto. Então é muito importante também se atentar ao tempo gestacional também, para não chegar a acontecer isso, de passar. Nessa fase acontece o parto, na grande maioria das vezes, onde o bebê nasce mais ou menos com cerca de 51 centímetros, no caso, mas pode variar, e também pesando de 3,5 kg a 3,7 kg, mais ou menos, aproximadamente.